muito bom dia. Seja bem-vindo ao nosso Vitale Medicina e Saúde. Dessa manhã de segunda-feira, é um prazer receber você aqui no Vitale mais uma vez. Peço mil desculpas a você, porque eu tô meio sem voz. Mas hoje o programa está bem especial. A gente está falando de saúde, né? Então, eu estou aprendendo aqui com todos os participantes a cuidar melhor da minha saúde também. Mas às vezes tem um pouquinho, né, doutora Manuela? Bom dia. Bom dia, Dagmar. Tudo bom? Às vezes tem as viroses, né? Isso, exatamente. Né? A gente se cuida, mas as viroses às vezes acabam, né? A gente pega e aí não tem jeito. Verdade. A gente tem que se cuidar. A gente vai falar um pouquinho sobre saúde para você nessa segunda-feira. Hoje nós vamos falar sobre um assunto que está moda no momento, muito se fala sobre isso. E nós convidamos a doutora Carla para estar aqui com a gente, que é cirurgiã dentista. Nós vamos falar sobre bichectomia. Já ouviu falar? Sabe o que é? Já no nosso Vitale nós vamos conversar sobre esse assunto. Doutora Manuela, qual o assunto de hoje? Bom dia. Bom dia. Hoje eu recebo a doutora Fernanda Siqueira Lima, que é ginecologista, né? Que é a minha amiga, parceira. E a gente vai conversar sobre um tema muito comum, Dagmar, que é a consulta ginecológica de rotina. Alertar para esse assunto tão importante. A mulher tem que se prevenir. Né? E também sobre os cuidados pré-natais, né? A gente tem que ficar de olho, a gente quer engravidar, então a gente tem que se prevenir. Então é um bom assunto, com certeza, mais uma vez, uma boa pauta para você acompanhar aqui no Vitale. Ainda hoje nós vamos falar também sobre a prevenção ao câncer de pele. Tem um evento importante nesse final de mês de novembro, para prevenir o câncer de pele, para falar desse assunto. Verão vem aí, né? Muito complicado realmente, a incidência de raios ultravioletas. Então nós vamos receber a doutora Liana Almeida, que é dermatologista. Vamos também conversar sobre isso hoje no Vitale Medicina e Saúde. Cuidar da saúde é vital. A gente já está no ar. Voltamos já já. Venha cuidar da sua beleza com quem entende do assunto. Belladonna Coiffé. Aqui você encontra profissionais super qualificados que vão te dar o resultado que você quer com garantia de qualidade. Serviços de estética, manicure e pedicure, tratamento capilar, escovas progressivas e definitivas, dia de noiva e debutantes, maquiagem profissional e muito mais. Belladonna Coiffé. Rua Voluntários da Pátria, número 80. Telefone 27244405. Venha conhecer e se surpreender. Muito bem, já estamos de volta com o nosso Vitale Medicina e Saúde. Eu vou ter que falar baixo, viu, gente? Geralmente eu falo alto, mas eu vou ter que falar baixo porque realmente estou sem voz. Mas bem-vindo ao nosso Vitale. Mais uma vez, é um prazer receber aqui hoje a doutora Carla Ferreira, que é cirurgiã dentista e tem aí, claro, trazido para a gente, já nas redes sociais, que eu já tenho acompanhado a página dela, um assunto muito importante. Primeiro, bom dia, doutora Carla. Bom dia, Dagmar. É um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigada pelo convite. A gente fala um pouco sobre bichectomia. A primeira palavra, assim, a primeira vez que a gente ouve, a gente estranha. Primeiro, o que é bichectomia? Então, a bichectomia é uma cirurgia onde a gente vai retirar a bola de Bichat. Essa bola de Bichat, ela foi descoberta em 1802 por François de Bichat, um francês, e ficou, então, esse nome Bichat. Então, a retirada da bola de Bichat chama-se bichectomia. Que fica na nossa bochecha. Na nossa bochecha, que a gente adquire quando nós somos bebês. Todo mundo tem? Todo mundo tem, porque ela é importantíssima. Quando a gente é neném, a gente precisa dela para succionar, entendeu? Para ter sucção, para poder se alimentar. Só que depois que a gente cresce, aquele rostinho redondo já não fica tão bonito mais e ela perde a função, entendeu? Ah, entendi. Então, quer dizer, essa
gordurinha que a gente tem na bochecha. Algumas pessoas têm mais do que as outras outras, pessoas né? têm menos. Isso depende do desenvolvimento. Entendi. Entendeu? Qual é o benefício da gente realizar, de procurar um profissional para fazer uma bichectomia, doutora? Então, primeiramente, a bichectomia ela foi inventada, né, estudada para poder aliviar pessoas que tinham uma mania de morder as suas bochechas. Eu ia perguntar sobre isso, porque eu ouço muitas pessoas falando sobre isso, conversa e reclamam disso, de morder a bochecha. Então essas mordidas, né, esse mordiscambuchar, que é chamado, eles podem causar traumas, tá? E pode levar até doenças, incômodos bem sérios para o futuro. Porque aquilo pode infeccionar. E a gente conhece muito bem que hoje em dia existe até câncer devido a trauma. Entendi. Então, um trauma repetido, muitas vezes, no mesmo local, pode causar uma doença um pouco pior. Então, fazendo a bichectomia, retirando isso, a bochecha diminui e a pessoa para de mastigar em cima dela. Claro, também que tem uma parte estética também. Tem a parte estética, né, que veio aí para poder afinar o rosto, deixar uma coisa mais elegante, né, diminuir um pouquinho a papada da mandíbula, tá? Ficar com um rosto mais sexy, perder aquela coisa de bochechinha, que é bonitinho quando a gente é neném, né? E depois as mulheres procuram muito, inclusive, na maquiagem. Na maquiagem, mesmo, fazer contorno e tudo, né? O rosto. E ele deixa aquele efeito brush, né? Você acorda já com... Já acorda bonito, efeito então, brush, né? já. Com certeza. Agora, como é que é a indicação? Qualquer pessoa pode fazer, doutora? Então, desde que a pessoa não tenha diabetes descontrolada, pressão arterial descontrolada, qualquer tipo de doença que não esteja controlada, ela não pode fazer. Desde que ela esteja com a saúde dela normal, a partir dos 16 anos, já pode ser feita. Meninos também podem fazer? Meninos também, eles também têm bochechas grandes, isso incomoda, tá? Dá um ar mais de masculino no homem, deixa o rosto mais quadrado, entendeu? Que deixa uma coisa mais masculina neles. É verdade. A gente tem muitos famosos que fizeram, né? O Felicinho até colocou algumas fotos aqui, porque muitos famosos, né, fizeram aí essa cirurgia. E a gente pensa que eles nasceram assim, né? A gente pensa que nasceu assim. Gente, não nasceu, olha, produziu, né? Não é? E por mais que você faça um regime muito restrito e tudo, essa será a última gordura a ser queimada. É mesmo, E muitas vezes ela não é queimada. Agora, na hora de retirar, é uma pergunta mais técnica, não sei se é nem isso que você... Mas na hora de retirar essa gordurinha, é complicado, é dolorido? É uma cirurgia muito demorada? É uma cirurgia super simples, feita no próprio consultório, tá? Com anestesia local, tá? Você dá uma incisãozinha de 2 centímetros, tá? De cada lado. Vai retirando aquela gordura. A gente pega até seringas e vai colocando ali dentro pra gente medir a quantidade que tá tirando sempre de um lado e do outro para tirar igual, né? A quantidade certa, porque ela tem o limite também dela de ser tirada. Não retira tudo não, né? Não, porque ela tem uma função quando ela sobe, que ela fica entre 2 músculos importantes, que é o masseter e o bucinador, que ela serve de lubrificação. Então, quando a gente está tirando, a gente sente a hora que ela trava, que tipo, não vai mais e começa a desfiar até, entendeu? Porque ali é necessário ela ficar. Então, geralmente, é o excesso, né? A gente tira o excesso. O excesso. O excesso dela. Então, é feita no sobrando. Consultório mesmo. Quanto tempo, mais ou menos? 40 minutos os dois lados. Rápido, então, né? É bem rápido, é bem tranquilo. E a recuperação, doutora? Então, a recuperação, os 2 a 3 primeiros dias, realmente tem que ficar de repouso, tá? Tomando coisa gelada, não pode comer nada duro, tá? Sem fazer esforço, usando bastante gelo, usando os medicamentos que a gente passa, tá? Para não ter nenhum tipo de inflamação, nem infecção. Eu costumo dar até no meu consultório, eu já peço a pessoa para levar a injeção e eu já aplico nela, tá? Imediatamente após ela terminar de fazer o procedimento. Entendi. E já sai com a bolsa de gelo também para casa. Vai ter aquele períodozinho de recuperação, né, doutora? Isso. E leva 7 dias sem poder fazer exercício físico e nem pegar sol. Entendi. Que também é importante. É importante. Agora, eu acho que tem uma dúvida, que eu acho que é a dúvida de muita gente. Essa gordura, você retirou, ela volta
Não, depois de retirada, ela não volta, ela é irreversível. Então, quer dizer, é uma decisão É uma também decisão importante para você saber que você vai retirar e não tem como colocar de volta, nem engordando nada, ela não vai voltar. É verdade. A não ser se a gente voltasse a ser neném de novo para começar a fazer todo o processo. Essa gordurinha não, né? Pode ser que em outra intervenção isso, cirúrgica ela consiga, mas neste caso nesse caso, não a volta. Gordurinha não vai voltar, mesmo que você engordar. Não, ela não volta. Não para essa região, não, né? para essa região. Olha essa que importante. É bacana, a gente estava conversando aqui antes de entrar também, a importância de você procurar um profissional qualificado para isso, né, doutora? Sim, um profissional que tenha feito um curso de capacitação em bichectomia, tá? Reconhecido, tá? Porque tem muita gente aí que, quando a gente se forma, tá? Dentista, a gente se forma cirurgião ou cirurgiã dentista. Então, a gente está apto a fazer qualquer tipo de cirurgia, qualquer tipo de procedimento. Aí nesse local, mas não é bem assim, a gente tem que se aprofundar. Claro. Porque a gente sai da faculdade praticamente sem nenhum conhecimento para fazer procedimentos mais invasivos. Tem que estar atualizado, né? Tem que buscar a formação. E é importante que você também, até no consultório, procure saber, procure referências, né? Procure saber se realmente aquele profissional está capacitado para fazer esse procedimento. O título de capacitação daquele procedimento. Tantos outros que estão aparecendo por aí, tá? Verdade. Também de estética que o profissional de odontologia está podendo fazer agora. É uma parte que vocês estão mexendo bastante, né? Outra vez, vou ver se a doutora Carla pode voltar aqui para ela falar sobre isso. Essa parte de como vocês chamam? Harmonização, Harmonização facial, entendeu? A gente faz botox, preenchimento, o roller, né? Que é o microagulhamento. Porque as pessoas cuidam do sorriso, depois de cuidar do sorriso, quer dar uma coisa. Uma olhada no rosto, né? Graças a Deus, isso aí já está na legislação, a gente pode mexer sem problema nenhum, porque o que mais a gente estudou foi cabeça. Verdade. Entendeu? Então, a gente está apto a mexer. Entendi. Importante que você faça isso, procure um profissional. A doutora tá aqui nessa imagem que está aparecendo na TV Diário, a gente pode ver essa gordurinha que você essa gordurinha amarela aí, que ela vai retirada. Essa parte e a parte do rosto também, que afina, que afina, bem abaixo mesmo da maçã do rosto. Então, por isso que a maçã fica, né, bem pronunciada e o restante fica sequinho. Nossa, que bacana. Olha, é por isso eu tenho visto alguns famosos aparecendo assim na TV de repente. Não é? Eu olho assim, eu falei, olha, eu acho que mexeu aí, né? Eu acho que a última que falou foi a Ludmilla também. Foi a Ludmilla que tinha feito. E muitas outras, aquela que saiu do BBB, aquela negra muito bonita até, ela fez também, eu esqueci o nome dela, mas muitas atrizes. Muitas atrizes. E atores também, Atores também. Cantores também, né, que a gente estava falando aqui antes, mexendo. Todos eles estão mexendo para ficar com um aspecto mais bonito. A gente estava conversando que o próprio Bochecha fez, né? O Bochecha fez, e o pessoal fica brincando. Como é que o Bochecha vai ficar sem bochecha? Sinal que incomodava bastante, né, incomodava. E pode ter sido até por trauma também, né? A gente tem uma bochecha grande, a gente não sabe. A gente brinca assim, mas a gente não sabe por que ele... Fala da importância estética que tem, porque a gente está falando num termo de ficar mais bonito, mas algumas pessoas realmente têm uma bochecha mais proeminente, então eu acho que isso deve também gerar incômodo. Tem toda a parte, né, de bullying, bullying e tudo mais. Eles ficam chamando e as pessoas não gostam, ninguém gosta, né? Verdade. De ficar com uns apelidozinhos, fofão, e por aí vai. Isso deve ajudar também nesse momento. Isso também ajuda, que dá uma diminuída nisso aí. É um procedimento que pode ser feito, como a doutora falou, no próprio consultório. Eu acho que se você tiver outras dúvidas, pode procurar a doutora Carla, né, doutora Com Carla? certeza. Onde é que a senhora atende mesmo? Eu atendo no edifício Salete, na parte comercial do edifício Salete, na rua Ipiranga, número 56, sala 7. Meu telefone é 998993886 e também tem a minha fanpage, doutora Carla, com K, Ferreira Peçanha. E lá vocês encontram bastante coisa diferente. Eu adorei, viu, gente? Até a gente colocou aqui na nossa TV Diário para você conferir. Vai na fanpage da doutora Carla, que tem todas essas informações e outras mais. Eu adorei visitar. Acho que é bacana a informação chegar, porque é através da informação que a gente vai tomando decisões importantes para a nossa vida. Com certeza. E eu acho que através dessas informações que a senhora deu aqui, e também lá na sua fanpage, o paciente vai estar mais seguro para procurar
procurar o consultório. Com certeza. Lá na fanpage tem um lugar de mensagens, a gente tira as dúvidas, né? Isso. Do paciente, tem outras... Pode dar uma passada lá também, né, doutora? Pode Você faz dar uma alguma passada. avaliação? Assim, dá para A ir gente lá? faz uma avaliação sem compromisso, eu falo que é sempre sem compromisso, a gente tem uma conversa mesmo. Lógico. Né? Dizer, tem Pra ver se pessoas vale a pena, também né? que não vale a pena fazer, a gente fala, né? Então a gente tem que saber coisa e passando lá a gente vai estar lá para atendê-los Com certeza. com todo gosto. Vai ser atendido, muito bem atendido, doutora Carla, muito simpática, sempre muito disponível pra gente. Obrigada, viu, doutora? Obrigada a você. Aí o nosso Vitale vai voltar já já. A doutora Manuela vai falar sobre as consultas, o mundo aí mais feminino, vai dar uma atenção especial para você, porque ela vai receber a doutora Fernanda. Já já, depois do nosso intervalo, o Vitale volta já. Venha cuidar da sua beleza com quem entende do assunto. Bela Dona Coifer. Aqui você encontra profissionais super qualificados que vão te dar o resultado que você quer com garantia de qualidade. Serviços de estética, manicure e pedicure, tratamento capilar, escovas progressivas e definitivas, dia de noiva e debutantes, maquiagem profissional e muito mais. Bela Dona Coifer, Rua Voluntários da Pátria, número 80. Telefone 27244405. Venha conhecer e se surpreender. As larvas do mosquito da dengue têm 4 estágios evolutivos. Em um ambiente com água limpa e parada, o período entre o ovo e a larva é de cerca de 5 dias. O último estágio é a fase adulta. Se o mosquito da dengue pode matar, ele não pode nascer. Separe alguns minutos do seu sábado para se livrar dele. O mosquito ficou mais forte e agora transmite também chikungunya e zika. Vamos juntos acabar com essas doenças. Sábado da faxina. Não dê folga para o mosquito da dengue. Hoje mesmo eu levantei e tive uma saudade dos filhos muito grande. Muito, moço. Obrigado por compartilhar mais um sorriso. Obrigado por permitir que famílias inteiras renovem as esperanças. Obrigado por possibilitar que mais uma pessoa tenha saúde para agradecer e para fazer parte desse gesto. Obrigado. Doar sangue é compartilhar vida. Seja também um doador de sangue e junte-se a essa corrente de gratidão. É simples, é rápido e faz bem a todos os envolvidos. Bom dia a todos, estamos de volta no nosso programa Vitale, nosso segundo bloco, que eu recebo hoje com muito prazer, com muita honra, aqui comigo a doutora Fernanda Siqueira Lima, que é minha amiga, ginecologista que trabalha comigo, a gente trabalha junto, né, no nosso dia a dia, nas nossas consultas. Então eu trouxe, né, já era para ela ter vindo aqui desde o início do programa, né, eu sempre falo com ela que eu quero trazê-la, para a gente tirar algumas dúvidas aqui, que a gente tem dúvidas do consultório, mas hoje, graças a Deus, a gente conseguiu, né, Fernanda? Estamos aqui. Né? E vamos começar falando sobre um assunto que é super importante, né? Que hoje em dia a mulher chega no consultório, doutora, quero engravidar, quero me planejar para ter meu bebê, né? Então a gente ouve muito isso. E o que você orienta em geral os pacientes que querem engravidar? O que a gente consegue para poder ter uma gestação tranquila, sem intercorrências, porque tudo isso é importante, né, Fernanda? Bom dia, Manu. Estamos aqui para conversar com todo mundo.
Na verdade, o ideal é que a pessoa faça essa consulta, que não já chegue grávida pra gente. O ideal é essa consulta pré-concepcional que a gente fala, que a gente vai orientar, fazer os exames, ver se a paciente tem alguma anemia, alguma deficiência de vitamina, se está com preventivo em dia, para a gente já poder conduzir ela para uma gestação tranquila. Iniciar as vitaminas, né? Iniciar o ácido fólico, que é tão importante nos 3 primeiros meses, já é ideal que ela engravide já tomando o ácido fólico. Ir à consulta, conversar, levar o marido para a gente explicar como é que é quando engravidar, como é que vai ser, a rotina do pré-natal. Então o ideal é mesmo que ela procure a gente antes de engravidar, né? Para a gente botar os exames, organizar, ver se tem alguma deficiência, o que a gente precisa orientar nesse momento. É fundamental que ela procure a gente antes de engravidar, assim. Entendi, se planejar para isso, se planejar, né? isso. Porque tem as vitaminas, as tem vitaminas, as vacinas, né? Exatamente. Às vezes está muito tempo sem fazer preventivo, precisa botar o preventivo em dia para já engravidar com tudo certinho. Entendi. Em relação ao parto, a gente ouve muito falar, né, sobre o parto humanizado, parto natural. O que a gente... É muito comum mesmo hoje em dia? Está muita procura? A paciente já chega falando muito, né, para mim, para você, já chega falando muito da questão do parto humanizado, do parto normal. Faço o quê, doutora? Marco a cesárea, vou esperar. Na verdade, a gente tem que desmistificar isso. O mais importante é que ela fique bem e que o bebê nasça bem. O ideal para cada um não é a mesma coisa, todo mundo vai ter parto normal, todo mundo vai ter cesariana. O ideal é o que é melhor para ela naquele momento. Se está tudo bem, se ela quer aguardar o trabalho de parto, maravilha, a gente vai seguindo, conduzindo o pré-natal com ela, até ela entrar em trabalho de parto, né? Agora, a paciente que quer agendar uma cesariana, a pessoa às vezes não tem como esperar, às vezes ela tem um bebê, uma cesariana há 1 ano. Aí não tem como a gente aguardar o trabalho de parto. Aí a gente vai sentar, agendar com ela num período seguro para ela, seguro para o bebê. O parto, o ideal é o ideal, o melhor para ela e o melhor para o bebê. Para que ela fique bem, o bebê nasça bem, vão os dois embora para casa, felizes, entendeu? E se ela quiser aguardar o trabalho de parto, a gente vai seguindo com ela até o momento em que a gente ache seguro para ela e seguro para o bebê. Não, né? Com certeza, que a gente sempre orienta justamente isso. Né? O que a gente quer é o parto normal, humanizado com segurança. Né? Humanizado com segurança. Que os dois saiam bem. Que a gente... Explicar que mesmo que a gente faça a cesariana, que a família vai estar junto, que o marido pode entrar para assistir o parto, entendeu? Às vezes a paciente tem medo da anestesia. Tem, a anestesia é o bicho-papão. E a gente sempre, o bom é que a gente sempre trabalha com pessoas boas, né? Então, na hora do parto, os meninos mesmo que já fazem anestesia pra gente já tranquiliza os pacientes. Porque às vezes é a primeira vez, nunca entrou no centro cirúrgico, não sabe como é que é. Então é bom a gente ter uma equipe, que trabalha com a gente, que é todo mundo muito parceiro, né? Graças a Deus os pacientes ficam bem, os bebês saem bem, dá tudo certo. É verdade, graças a Deus, na maioria das vezes. Sai tudo bem. Sai tudo bem, os pacientes sempre elogiam a equipe, né? Exatamente. Porque não é só a gente, né? É o pediatra que acompanha com a gente, o anestesista que trabalha com a gente. A gente não é uma parceria com a outra, porque ninguém faz nada sozinho, né? Com certeza. Isso aí, a equipe é mais importante. A gente verdade. fica muito tranquila sempre quando a gente tá junto, né? Que a gente sabe, as mãos se comunicam. É verdade. Né? As mãos e os olhares se comunicam. Não precisa mais falar. Não precisa nem falar. A gente já sabe que tá muito tempo trabalhando junto. E isso é muito bom. Com certeza o sucesso do procedimento depende disso. Verdade. Né? E em relação à rotina ginecológica, em geral, assim, que a gente tem que alertar a mulher, né, agora já não mais a gestante. A mulher, né, na fase adulta, que precisa ir ao médico e ao ginecologista, que em geral o ginecologista é o médico da mulher, não só em relação ao aspecto ginecológico, mas em relação ao todo. Né? Eu sempre tenho pacientes que eu oriento em relação a procurar outros médicos. Fala um pouquinho sobre essa rotina ginecológica pra gente. A gente orienta que a mãe leve a menina ao ginecologista logo após a primeira menstruação, né? Daí em diante, o médico dela vai ser o ginecologista mesmo, que vai acompanhar ela. Toda mulher é importante procurar o ginecologista pelo menos uma vez ao ano. Fazer o exame ginecológico, as que já têm mais de 40 anos ou indicação de fazer com menos de 40 anos, fazer mamografia, fazer seu ultrassom, uma vez ao ano é o ideal. Claro que existem algumas, né, que vão procurar a gente de 6 em 6 meses, porque às vezes tem alguma coisa que tem que fazer o acompanhamento mais de perto. Mas não passar de 1 ano sem procurar o acompanhamento.
Uma vez ao ano, a mulher deve escolher aquela data, né? Uma vez ao ano só para ir lá fazer seu exame ginecológico, colher seu preventivo e vai ficar tranquilo o resto do ano, sabendo que está tudo bem, né? O ideal, pelo menos uma vez ao ano. E as mães que logo assim que a menina menstrue, né, troca um pouco, deixa de ser o pediatra e passa a ser o ginecologista, que leve as filhas logo após a primeira menstruação para procurar o atendimento nosso, para a gente conversar, ver se está tudo bem, né? Isso, exatamente. Importante. E em relação justamente a isso, o período menstrual, às vezes a mulher fica com muita dúvida, né? Tô menstruando 2 vezes ao mês. E existe 2 vezes ao mês, ou às vezes pode ser o ciclo? O que acontece? O ideal é que um ciclo tenha de 28 a 30 dias. É o ideal, né? Quando a pessoa toma anticoncepcional, ela vai fazer aquela pausa e vai menstruar durante a pausa do anticoncepcional, né? Então, aí, o que acontece? Tem mulheres que têm ciclos curtos, com menos de 28 dias, mulheres com ciclos mais longos, mais de 30 dias. Então, aí, procurando a gente vai ver se está acontecendo alguma coisa normal, se tem história de ovário micropolicístico, se a gente tem que entrar com anticoncepcional, se não tem que entrar com anticoncepcional, se já toma algum e mesmo assim já tá desregulado e tem que trocar. Então, assim, o ideal é de 28 a 30 dias. E que ela aqui use o anticoncepcional de pausa, que menstrue só na pausa do remédio, né? Porque existem aqueles remédios também de uso contínuo que ela não vai menstruar. Então, o ideal é que ela menstrue sempre na pausa do remédio. Coisas diferentes disso, o ideal é que ela venha a gente pra gente poder ver o que está acontecendo. Né? Porque justamente, sim, me ajudar um pouquinho também em relação a isso, a mulher que toma o anticoncepcional e sangra no meio do ciclo, né? Outra queixa bastante comum. Muito comum. A gente sempre está recebendo mensagem, sempre. ligação, e a paciente vai à consulta com essa queixa esse escape. Tá tomando direitinho, doutora, mas estou sangrando. Então, aí... Sim, esses escapes no meio da cartela são muito frequentes, é uma queixa muito comum. Aí, às vezes, basta trocar o remédio com um pouquinho mais de hormônio que a gente resolve isso. E, às vezes, basta orientar ela apenas que ela tem que tomar sempre no mesmo horário. Às vezes, é só isso. Ela está tomando um anticoncepcional de baixa dose, que a gente passa, e, às vezes, é só o horário. Está tomando em horário diferente, só botar no mesmo horário já resolve. Às vezes, não. Às vezes, tem que trocar. Então, assim, isso é muito, muito comum. Às vezes, só trocando o remédio, a gente já resolve o problema dela. Já consegue resolver, né? o problema dela. O que a gente orienta sempre continue a tomar o seu remédio. Nunca pare o remédio no meio da cartela, nunca parar sem orientação médica, nunca trocar sem orientação médica, muito menos começar um anticoncepcional sem ir ao médico antes, né? Exatamente. Porque a pessoa não sabe se tem fator de risco para trombose, não sabe se pode tomar aquele determinado remédio, não sabe se aquele é o ideal para ela, se vai tomar o oral ou injetável. Nunca começar um anticoncepcional sem procurar um ginecologista, né? Para a gente poder orientar qual é o melhor para aquele perfil dela, né? Com certeza, isso aí é o mais importante. É porque o mais a gente importante. tem inúmeras marcas, inúmeros tipos no mercado, né? Várias doses, vários remédios diferentes e que tem cada um o seu perfil de paciente. Às vezes ela começa um que a amiga toma, que a vizinha toma e não é o ideal para ela. Aí tem escape, engorda, aí acha que tudo é do remédio. Retenção de líquido. E não é, porque não está tomando aquele ideal para o perfil dela. E em relação à pílula do dia seguinte, também a gente é outra dúvida muito comum, né? E outra, infelizmente, sim, as mulheres usam, tem uma utilização muito grande dessa pílula, né? Um pouquinho sobre essa pílula do dia seguinte pra gente, doutora Fernanda. A pílula do dia seguinte, ela é chamada de pílula de emergência, porque ela é de emergência mesmo. Ela não é para ser usada como método anticoncepcional. Não é para ser usado como método anticoncepcional de uso contínuo. Ela é em casos extremos, de emergência, quando deu tudo errado. Né? Não é o ideal que tenha essa pílula do dia seguinte como método anticoncepcional para a vida. Né? Aconteceu, está sem pílula, está desprotegida, vai usar. Mas logo em seguida a gente sempre pede para procurar o ginecologista para começar um remédio de uso contínuo. Né? Fazer o uso ou da pílula, ou do DIU, seja o que for que ela escolha, ou do implante, mas que nunca use a pílula do dia seguinte como método anticoncepcional para o resto da vida. Tá? É emergência mesmo, casos extremos. Até porque a pílula tem uma dosagem hormonal altíssima, maior, exatamente. Né? Então a gente vai levar mais efeitos colaterais. Isso, retenção de líquido, vai bagunçar todo o ciclo menstrual dela, pode atrasar, pode adiantar a menstruação, então a gente não aconselha que seja usado para o resto da vida.
Eu também não posso deixar de falar um pouquinho sobre mastologia, né? A doutora Fernanda também, ginecologista e mastologista. E eu tenho que perguntar um pouquinho sobre isso, né? O autoexame, ele deve ser realizado sempre? Como mais ou menos a gente consegue explicar para a mulher como fazer esse autoexame? A gente quando a paciente chega pra gente no consultório, a gente sempre, né, quando vai colher o preventivo, examina as mamas e orienta que ela faça o autoexame em casa sempre fora do período da menstruação, né? Logo após a menstruação ir embora, pode ser de frente ao espelho, botar o braço atrás da cabeça e com a outra mão examinar a mama, né? Claro que assim, o autoexame é importantíssimo, mas não substitui o exame clínico do médico, né? Porque a gente sabe que a nossa sensibilidade para examinar é muito maior do que a da pessoa que é leiga. Então, assim, é fundamental que ela faça o autoexame logo após a menstruação, nunca estando menstruada ou estando para vir a menstruação, porque aumenta a densidade da mama, ela pode achar coisas às vezes que não tem. Então, assim, fora do período menstrual, se olhar no espelho, palpar a própria mama e ver se ela encontra alguma coisa e, encontrando, procurar o médico imediatamente, né? Imediatamente. Tem que ir para o ginecologista para que ele possa encaminhá-la ao mastologista. Sim, se for necessário, encaminhar ao mastologista. Exatamente. Em geral, né, a gente sempre vai encaminhar, né? Você sabe que eu sempre encaminho porque já é uma consulta junto com a outra. É verdade. Qualquer nódulo, qualquer cisto, a gente quer o parecer do mastologista. É uma especialidade que complementa a outra, né? Exatamente. Como o mastologista complementa o ginecologista. E dá uma tranquilidade pra gente enquanto ginecologista, exatamente, tranquiliza. Porque eu sempre falo com a paciente, a gente acha que não pode não ser nada, mas o olhar do mastologista em relação à lesão, ele vai olhar com aquele olhar do mastologista, que é um olhar mais apurado, mais aguçado para aquilo. Exatamente. É sempre bom a gente olhar, ver, dar uma reolhada na paciente, ver se está tudo bem. Então, assim, mamografia uma vez por ano, fundamental. Paciente pós os 40 anos, mesmo que tem muitas que fazem o autoexame em casa, eu não tenho nada, não preciso de ir no médico. Isso não existe. Uma vez por ano ela tem que ir fazer a mamografia, fazer o preventivo dela. Exatamente. Ela porque existem tranquila. Algumas lesões que são impalpáveis. Exatamente. Né? Tem coisas que só a mamografia vai ver. Então não adianta só palpando achando que tá tudo ok, que não é bem assim. Exatamente. Né? Fernanda, não tem nem como agradecer. Viu como é que é bom, muito bom estar aqui com você. Quero que você venha muito mais vezes. Obrigada. Acho que assim, os assuntos são assim, intermináveis, né? São muitas dúvidas, é muito bom falar com você, é bom que você reforce comigo esse tratamento, essa ajuda que a gente tem que dar à mulher. Fala pra gente rapidinho um pouquinho só o que, enfim, o que a gente tem, o que a mulher tem que se preocupar com a sua saúde. A gente tem que, foi o que a gente está falando sempre, fala sempre no consultório com os pacientes. Uma vez ao ano, tirar aquela data, ir ao médico, procurar o ginecologista que ela tem confiança, fazer os exames, não deixar de se cuidar, né? Fazer mamografia, fazer o preventivo, ultrassom. As que estão pretendendo engravidar, procurar o médico antes de engravidar para a gente aconselhar, ver se as vitaminas estão no lugar, se os exames estão todos certinhos. Isso é fundamental. Procurar o médico uma vez ao ano. É o ideal, é o certo e a gente está lá para atender elas com todo carinho. Aonde que a gente pode te encontrar? Clínica AME, Platino, 1408. A gente está lá, né, Manu? A gente telefone. 3026-2002. A gente está lá toda semana para atender as nossas grávidas, as nossas pacientes ginecológicas. Exatamente. Né? Muito bom. Obrigada mais uma vez por você estar aqui. Você. Tá? Com certeza vai ter mais. Estou à disposição. Agradeço a todos. Uma boa semana. Tudo de bom. Até semana que vem. Venha cuidar da sua beleza com quem entende do assunto. Bela Dona Coifer. Aqui você encontra profissionais super qualificados que vão te dar o resultado que você quer com garantia de qualidade. Serviços de estética, manicure e pedicure, tratamento capilar, escovas progressivas e definitivas, dia de noiva e debutantes, maquiagem profissional e muito mais. Bela Dona Coifer. Rua Voluntários da Pátria, número 80. Telefone 2724-4405. Venha conhecer e se surpreender.
As larvas do mosquito da dengue têm 4 estágios evolutivos. Em um ambiente com água limpa e parada, o período entre o ovo e a larva é de cerca de 5 dias. O último estágio é a fase adulta. Se o mosquito da dengue pode matar, ele não pode nascer. Separe alguns minutos do seu sábado para se livrar dele. O mosquito ficou mais forte e agora transmite também chikungunya e zika. Vamos juntos acabar com essas doenças. Sábado da faxina. Não dê folga para o mosquito da dengue. Obrigado por compartilhar mais um sorriso. Obrigado por permitir que famílias inteiras renovem as esperanças. Obrigado por possibilitar que mais uma pessoa tenha saúde para agradecer e para fazer parte desse gesto. Obrigado. Doar sangue é compartilhar vida. Seja também um doador de sangue e junte-se a essa corrente de gratidão. É simples, é rápido e faz bem a todos os envolvidos. Hoje mesmo eu levantei e tive uma saudade dos filhos muito grande. Muito, moço. Muito bem, de volta com o nosso Vitale Medicina e Saúde dessa segunda-feira. Prazer receber você sempre no Vitale. Deixar para você disponível as nossas redes sociais. O Vitale está no Facebook, você pode acessar a nossa fanpage, que lá tem todas as informações sobre o programa. Também no YouTube tem os outros programas, a gente sempre deixa disponível para você assistir, de repente na sua casa, se você está trabalhando nesse horário, você não consegue assistir a reprise, você pode assistir no conforto aí do seu celular, do seu tablet, do seu computador. Fique à vontade nas nossas redes sociais, pode acompanhar o Vitale Medicina e Saúde. Sugestões também, se tiver alguma dúvida, uma sugestão também aqui para o nosso programa, fique à vontade, faça contato lá nas redes sociais também. Muito bem, nós hoje convidamos para estar aqui com a gente a doutora Liana Almeida, que é dermatologista, e a gente tem um assunto sério para tratar. A gente vai falar sobre o câncer de pele. No final deste mês, agora de novembro, uma campanha mais importante, mais forte a respeito da prevenção ao câncer de pele. Não é isso, doutora? Bom dia. Bom dia. É isso mesmo, a gente tenta alertar os pacientes durante todo o ano sobre a importância da proteção solar, como diagnosticar, como identificar que tem alguma lesão na pele que possa ser um câncer de pele e como prevenir, principalmente agora no verão, que é a época que as pessoas se expõem mais ao sol, praticam mais atividades ao ar livre, vão à praia, vão à piscina. Então, a gente precisa de uma proteção mais intensa nesse período. Então, a gente tenta agora, antes do verão, existe uma campanha nacional da Sociedade Brasileira de Dermatologia que ocorre em várias cidades do Brasil e aqui em Campos também vai acontecer. Muito bem, a gente já começa fazendo parte dessa campanha, então, apoiando, ajudando, esclarecendo algumas dúvidas. Doutora, primeiro, qualquer mancha pode ser câncer? Geralmente, como que a gente pode desconfiar que pode ser uma lesão de câncer de pele? Geralmente, alguma ferida que não esteja cicatrizando, pode ser também alguma pinta mais escura, porque essa pinta, quando ela cresce muito rápido, ela apresenta, às vezes, várias tonalidades de cor na mesma pinta, começa a ter borda irregular, começa a apresentar algum incômodo, alguma coceirinha no local, algum ferimento no local, pode indicar que possa ser uma lesão de câncer de pele. Então, o ideal é o paciente procurar o atendimento médico para poder a gente orientar o que pode ser feito. Entendi. A gente trouxe até algumas
né, algumas imagens aqui. Isso. Esses são alguns tipos de câncer? São alguns tipos de câncer de pele, exatamente. A gente tem vários tipos de câncer. O mais comum é o carcinoma basocelular, mas também tem alguns que são mais agressivos, como o carcinoma espinocelular e o melanoma. Geralmente eles ocorrem mais nas áreas que a gente pega mais sol, na região de face, na região do tronco superior, braço, mas pode ocorrer em qualquer área da pele. E nessa foto a gente até nota, por exemplo, é uma lesão que ela destaca. Né? Ela é diferente das outras. Pele, né? Tá vendo? Ela é mais enegrecida, ela é mais irregular, chama atenção. Então, se o paciente identificar alguma lesão parecida com essa, o ideal é procurar o atendimento médico, e aí o dermatologista vai orientar se é uma lesão realmente que oferece algum risco para o paciente ou não. Entendi. É o médico que vai fazer essa avaliação. Isso, né? Mesmo. Esse tipo, essa foto que a gente está vendo, é numa parte que geralmente a gente não presta muita atenção, que é a orelha, né, doutora? E a gente sempre orienta o paciente que a gente não pode esquecer de passar o protetor na orelha, principalmente nos homens, porque a mulher ainda tem um pouquinho da cobertura do cabelo, então protege um pouquinho mais do sol, mas o homem não, tem um cabelo mais curto, então a orelha pega muito sol. Então a gente tem que passar em toda a área exposta ao sol, inclusive na orelha, couro cabeludo, principalmente os pacientes que têm aquela calvície, né? Uma rarefação dos cabelos. Então o paciente tem que passar protetor e usar um boné, um chapéu, principalmente chapéu de aba larga, porque a aba mais larguinha protege essa região da orelha também. Entendi. O boné já protege só mais a região da face. Importante a gente, retornando naquela lesão que a gente viu nas costas, e a gente pensa que o câncer de pele vai acontecer onde pega mais sol, né? No rosto, no braço. Ele pode também acontecer em outra parte do corpo? Pode ocorrer em qualquer área. Então, o ideal é o que o paciente fazer? Olhar o corpo, poder saber identificar as lesões que já tem, porque quando tiver alguma mudança de alguma pinta ou surgimento de alguma outra ferida, alguma pinta diferente, ele já sabe identificar. Ah, sim. Então, primeiro tem que conhecer seu próprio corpo, exatamente, né? Porque essa mancha já é minha, nasceu comigo, eu estava aqui, né? Exatamente, porque na maioria dos casos o paciente vai ao médico quando já vê alguma coisa errada. Então, quanto mais cedo ele identificar essa lesão que está estranha na pele, mais cedo vai ter o diagnóstico, então menos complicações para o paciente. Entendi. Doutora, eu imagino, o câncer de pele é o mais comum entre os brasileiros? É o tipo de câncer mais comum, mas felizmente é o mais comum, mas também o mais comum, ele é facilmente curável, geralmente é uma cirurgia, ou tem alguns outros tipos de tratamentos também. Mas a gente também tem câncer de pele, que é menos comum um pouquinho, que é mais agressivo, pode levar a metástase, tem uma taxa de mortalidade mais alta também. É isso que eu ia perguntar, porque na verdade ele é muito comum, né, o câncer de pele, mas eu vejo as pessoas meio que deixar para lá, né? É uma mancha, tá isso, não procurar rapidamente. Isso pode progredir, ele pode ficar mais grave? Pode, porque quando a gente identifica ele no menor tamanho, a cirurgia é mais simples, ou a gente pode fazer até algum outro tipo de tratamento que não seja cirúrgico, dependendo do tipo de câncer de pele. Agora, quando é uma lesão maior, que já acomete principalmente áreas mais nobres, que a gente fala, por exemplo, região perto da área dos olhos, perto do nariz, então vai deixar uma cicatriz maior, pode ter uma agressão maior também na pele do paciente. Entendi. Quando eu vou fazer uma pergunta, mas nem sei se é técnica isso, mas ela é profunda, doutora? Essa lesão que a gente vê na frente, a gente está vendo na pele, mas ela é profunda? Ela vai para dentro da pele? Isso. A lesão do câncer de pele, tudo depende do tipo de câncer, porque tem vários tipos. Sim. Mas ele pode crescer tanto lateralmente como profundamente também. Então, por isso que o ideal é a gente diagnosticar o mais cedo possível, porque a lesão muitas vezes vai estar mais superficial, então vai ser um tratamento mais simples, com menos consequências para o paciente. Quem é que está mais propício a ter câncer de pele, doutora? Geralmente é aquele paciente de pele clara, olho claro, cabelo claro, que é um paciente que tem menos proteção na pele. Sim. Então, é um paciente que fica também mais suscetível, por exemplo, a queimadura solar. Às vezes pega um pouco de sol e já fica com aquele vermelhão na pele. Sim. E é importante a gente alertar que quando o paciente queima, quando a gente sente aquela ardência e aquela pele bem avermelhada, já é uma queimadura solar. Então, e tem que tratar, né? Tem que cuidar, tem que tratar e traz consequências para a pele. Então, aumenta até a chance do paciente ter câncer de pele mais para frente. Tá? Então, é bem importante a gente lembrar que quando a gente se expõe ao sol, passar o protetor em toda a área exposta, tá? Por exemplo, região dorso, região posterior das pernas, orelha, porque às vezes fica aqueles espacinhos que o paciente tem a queimadura solar. Reaplicar esse protetor solar, que é o mais difícil, né? Às vezes a gente consegue passar, que a pessoa passe o protetor, mas passa uma vez
e o resto do dia não, né? No dia a dia, quando o paciente não está tanto exposto, por exemplo, a uma piscina, um mar ou ao suor, a gente pode reaplicar umas 3, 4 vezes ao dia. Mas se o paciente estiver exposto ao sol, praticando alguma atividade física, reaplicar a cada 2 horas, mais ou menos, ou até menos. Sim. Se o paciente ficar muito exposto a algum fator que possa retirar essa proteção. Isso modifica um pouco o fator de proteção solar para cada tipo de pele, doutora? Tem um mínimo que todas as pessoas têm que usar? Para o dia a dia, que todo mundo tem que usar, a gente recomenda o fator 30, tá? Mas um paciente, às vezes, que se exponha mais ao sol, ou que fique, por exemplo, exposto ao suor, pratica uma atividade física mais intensa, pode usar um protetor mais forte que vai ter benefício. Porque eu já vi falar, não sei se funciona bem, até já aproveito você aqui, tem alguns tipos de protetores que são mais usados para quem sua muito, que tem, né, para quem pratica esporte. Tem essa diferença? Tem uma diferença, porque ele tem um tempo de atuação na pele maior, que geralmente é um protetor um pouquinho mais grosso, mas ele tem um protetor físico, que a gente fala, que é um protetor que já bloqueia mais a radiação solar. Então seria importante, né, as pessoas... Até o próprio protetor infantil, ele geralmente protege mais também. É importante, né? Pô, as mães, né, deram uma atenção maior a esse tipo. Agora, doutora, eu vejo sempre as mães, eu sou mãe, tenho filhos, vejo sempre a gente cuidar muito das crianças, quando eles vão à piscina, vão à praia, estão expostos à água. Agora, no dia a dia, não é muito comum, né? Pois mas é importante que quanto mais cedo a gente começar a prevenção dessas crianças, melhor, menos consequência no futuro. Até mesmo para as crianças se habituarem a usar o protetor solar. Né? Exatamente. Então, é importante usar no dia a dia e quando for se expor mais ao sol, intensificar essa proteção. Porque eu estou fazendo essa pergunta porque eu já vi a doutora Liana falar sobre esse assunto, que o sol, você vai pegando o sol e vai ficando na sua pele, tem né? efeito cumulativo. O seu efeito... ele vai se acumulando nas nossas células, as consequências do sol. Se tem queimadura, também vai ter mais consequências. Então, é importante não deixar isso acontecer. Se você lesionou, por exemplo, quando era criança, né, alguma região aí queimou e tudo isso que vai acumulando, né, doutora? Vai tendo consequências para o futuro. Então... Agora, a gente está falando aqui, né, de tipos de câncer, está falando sobre esse assunto. Vai acontecer um evento aqui em Campos em relação à prevenção, a essa campanha? Vai. É uma campanha, então, da Sociedade Brasileira de Dermatologia. E vai acontecer no próximo sábado, dia 26, é de 9 às 3 da tarde. Aqui em Campos, a gente vai ter o posto de atendimento no Hospital Escolar Álvaro Alvim. E qualquer paciente que tenha, por exemplo, alguma lesão suspeita, alguma ferida que não esteja cicatrizando, alguma pinta diferente, pode procurar que a gente vai orientar o que o paciente pode fazer em relação a isso. Entendi. Olha só, trouxe aqui o convite para você, né? Olha só, dia C contra o câncer de pele, tá meio tortinho, né? O Solo vai abrir aí pra gente ver, que vai acontecer no Hospital Escolar Álvaro Alvim. É um bom dia para você que não dá muita atenção. Vai acontecer no sábado, as pessoas geralmente estão, né, de folga nesse dia. Se não pode na parte da manhã, vai na parte da tarde, né, doutora? Que é de 9 até as 3 da tarde. E lá vocês vão estar atendendo, tem que marcar horário, como é que vai ser? Não, o paciente pode chegar lá, nós vamos ter profissionais para poder olhar a lesão e orientar direitinho o que o paciente pode fazer. Se é realmente uma lesão de risco, uma lesão suspeita, qual vai ser a conduta, o que pode ser feito em relação a isso. Se é uma lesão perigosa ou não. Entendi. É importante a gente falar porque tem manchas que não são câncer, né, doutora? Não, tem manchas que são manchas de sol, pela exposição ao sol prolongada, mas que não tem risco de transformar no câncer de pele. Tô falando isso para as pessoas não terem nem medo, né? Tô com uma mancha que não vou nem lá. Olha, essa mancha apareceu aqui, eu tô preocupada, nem lá vou. Não, porque senão eu vou, né? Se eu for, descubro. Né? Não vai pensando assim, pelo amor de Deus. A gente vai orientar direitinho, né? Se é uma lesão que precisa de algum tratamento ou não. Às vezes é só uma lesão que o paciente também pode proteger do sol para evitar que fique mais intenso. Verdade. Quando as pessoas são tratadas, né, e aí tem vários tratamentos, é um assunto extenso, a gente nem tem tanto tempo mais, mas, né, são vários tipos de tratamento para cada tipo de câncer, como a senhora disse, né? Mas, em geral, as pessoas depois voltam às atividades normais, doutora? Não, o paciente geralmente não sai da rotina dele do dia a dia, não. É só fazer um tratamento. E, geralmente, quem já teve o câncer de pele, o que a gente orienta é que tem uma proteção maior em relação à exposição solar. Então, quer dizer, tem que proteger, evitar esse sol de 10 às 4 da tarde e fazer, geralmente, um acompanhamento
da com o pele médico. para ver se vai aparecer alguma outra lesão que seja suspeita também. Verdade, se você já teve, né, como a doutora está falando. Olha, a gente vai tentar trazer a doutora Liliana aqui outras vezes para a gente falar um pouco mais sobre a saúde da nossa pele. Quero agradecer, viu, doutora? Obrigada. Nada. Fique sempre à vontade aqui no nosso Vitale. E você também que está nos assistindo, agradecer a sua companhia, agradecer também a Beirute Móveis, que cuida aqui do nosso cenário, está sempre muito bonito, graças a Beirute. Agradecer também a você e a direção da TV Diário, que está nos proporcionando um espacinho para a gente cuidar um pouco mais da informação e da nossa saúde. Na próxima segunda, eu espero você com um novo Vitale. Um grande abraço e até lá.